Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos um convidado que, primeira curiosidade, licenciado em Desporto, e já vão perceber porque que eu digo curiosidade, porque todo o caminho profissional posterior não foi nada por aí, e a verdade é que muito cedo, mas mesmo muito cedo, lhe despertou o prazer pela partilha e pelo ensino, que é de facto uma coisa que continua a fazer até aos dias de hoje. Criou a sua própria empresa, é conhecido no mundo empresarial como professor do LinkedIn e, portanto, temos imensas histórias extraordinárias para ouvir hoje por parte do Pedro Caramês. Olá, Pedro. Obrigado antes de mais pelo convite aqui para me juntar aqui a ti, para podermos aqui ter uma conversa maravilhosa aqui seguramente. Não era essa, obrigada eu, porque tens sempre muitas aventuras para contar, exatamente. E é isso que nós, todos que te estamos a ver e a ouvir hoje, queremos que tu nos contes. Olha, deixa-me só dizer-te que este espaço tornou-se quase agora um espaço de culto, vir aqui a este sofá falar contigo, porque temos ouvido muitas histórias tão incríveis de tantos profissionais que por aqui têm passado. Portanto, sinto-me honrado aqui por vir aqui a este espaço conversar contigo um bocadinho. Obrigada, Pedro. Dizia eu, uma licenciatura em desporto, que tem quem te conhece aos dias de hoje, que em desporto. Completamente. Como assim? Quem é que eras tu nesta altura? O que é que te levou a fazer esta opção académica? Olha, verdade foi numa outra vida, como há pouco tínhamos já tido a oportunidade de o dizer. De facto, ao longo deste já percurso relativamente longo de atividade profissional, comecei obviamente por essas vias. Fui sempre na juventude um apaixonado pela atividade esportiva, seja da perspectiva de um espectador, seja da perspectiva de um participante. Estive ligado ao mundo do voleibol, estive ligado ao mundo do atletismo, portanto acabei por andar aqui em algumas aventuras muito desportivas. Um apaixonado por Jogos Olímpicos, portanto no próximo ano cumpro, embora apaixonado, só no próximo ano é que terei a oportunidade de levar a família até Paris para poder estar nos Jogos Olímpicos de 2024, portanto estou também com enorme expectativa para cumprir esse sonho quase de criança. E portanto o desporto foi sempre algo que me entrou dentro. Curiosamente também foi o desporto que de alguma forma despertou em minha casa na altura, em tempos que já não vou dizer datas, mas que trouxe a primeira televisão a cores, onde vi os primeiros campeonatos do mundo de futebol e tudo mais. Portanto, houve ali sempre um fervor muito grande e, portanto, as opções na altura académicas quase que naturalmente enverdaram por aí. Senti sempre, no entanto, que, quer dizer, não fui e nunca me considerei agrafado a uma área. E, portanto, às vezes dizia sempre que, e isso era quando alguns amigos vinham a casa, epá, a tua biblioteca de livros não transpõe nada daquilo que tu és. Porque normalmente, quer dizer, quando olhamos para a nossa biblioteca de livros que temos em casa, as nossas estantes, tantos livros sobre recursos humanos, algo me indicia que, no meu caso, não. Quer dizer, era uma literatura, ainda é hoje, uma literatura muito alargada, muito... E, portanto, também, ao não me agrafar, tive sempre aqui interesses muito, muito alternativos. Sim, durante uma primeira fase da vida acabei por levar um bocadinho esta educação desportiva, estes hábitos de vida saudável, pronto, muito ligados ao ensino da educação física na primeira fase. Depois, mais tarde, obviamente, desde o ensino secundário, de onde estive, também tive passados logo nos primeiros anos, logo quando acabei, até com experiências ainda mais pequenas, ainda de jovens, 5, 6 anos, portanto, ali de um pré-escolar. E depois fui caminhando para um ambiente mais de contexto universitário, não é? Universitário. Mas pronto, olha, foi de facto assim um caminho muito completamente fora do contexto. Recordo-me que 93, 94, na altura, os primeiros computadores, ali a partir em casa, as primeiras experiências com o mundo da tecnologia, o mundo profissional começou, recordo-me, na escola, numa das escolas onde estive a trabalhar. Fui eu e depois na altura a minha esposa que fomos os primeiros a ter computadores portáteis, que na altura eram uns tijolos que trazíamos, toda a gente, abríamos o computador, toda a gente olhava com... Pronto, tive sempre ali portanto, a parte tecnológica seduziu-me sempre bastante, não é? Depois, obviamente, acelerando aqui o caminho, quando chegou um bocadinho todo este movimento que nós atualmente sentimos, lá está, estamos a falar ali nos primórdios destas redes sociais que foram surgindo, estes primeiros fenómenos aqui que acontecem
2006, claro, as redes começaram mais cedo um bocadinho, não é? Portanto, o caso do LinkedIn começou em 2003, 2004 o Facebook, já antes havia um conjunto de outros fenómenos que já surgiam aqui, os Friendsters da vida, os Mirks, no caso de algumas comunidades aqui mais geeks, e, portanto, e muitos que se começaram também aqui em Portugal com os high fives da vida, pronto. Portanto, houve ali algo que me, na altura, e também haver aqui uma grande vontade de estar com pessoas e de... Portanto, aquele ambiente digital seduziu-me ao ponto de dizer assim, ok, vou começando a explorar. No fundo, pensaste que a tua vida ia mais passar por aí. Não tive esse passo logo aí, não tive esse momento eureka aí. Já vamos aí, deixa-me só voltar lá atrás, porque eu acho francamente curioso que essa passagem que tu estás a falar, porque quando tu estás a estudar, quando tu estás ainda a fazer a tua licenciatura, o que é que tu pensavas que ias ser? O que é que tu pensavas que ia ser a tua profissão? Sabes que... Já estavas nesse gosto pelo digital que acabas de contar? Não, de todo, porque... Também não existia... Eu apanho a transição, portanto, eu estudo numa época, portanto, realisticamente a licenciatura é feita de 92 a 97, exatamente no período onde a escola de onde eu estudei começou a ter os primeiros computadores. Recordo-me, ainda hoje, com muita clareza, havia um único computador com acesso à internet. As pessoas, quando iam consultar os seus e-mails, faziam fila. Estou à espera de um e-mail. Vem de Inglaterra. Uau! Tinhas assim uma série... Portanto, houve ali, quer dizer, longe de mim pensar que a tecnologia iria ter um impacto tão significativo. Na altura, portanto, quando arranco, tive sempre muitas motivações, até porque o curso foi avançando e fui me interessando muito pelas componentes da gestão e marketing das organizações desportivas. Portanto, muito o lado, não tanto o lado mais operacional, do técnico, neste caso aqui, do preparador físico ou do professor de educação física. Mais corporate. A vertente mais corporativa da coisa, como é que as organizações se montavam para, obviamente, oferecer o tipo de serviços que ofereciam. E, portanto, termino o curso muito já a beber livros sobre gestão, livros sobre, sei lá, recordo-me assim, de repente, um dos livros que andou durante muito tempo na minha mesinha de cabeceira de uma pessoa que dispensa apresentações, mas chamado Peter Drucker, que era o livro da gestão das organizações sem fins lucrativos. Portanto, andava, consumia aquilo. Quer dizer, quem olhava para mim dizia, este rapaz, estamos à espera de um indivíduo com livros de... Ou seja, eu andava às vezes em poses e em trajes mais desportivos, mas com livros que não casavam. Quer dizer, este livro não casa com a tua... Livros de marketing, recordo-me na altura das primeiras edições do Mercator, portanto, esta bíblia do mundo do marketing. Portanto, tive sempre coisas muito alternativas. Achas que foi isso? Foi. Que eventualmente também logo muito pós de estares a estudar... fez com que fosses logo convidado para dar aulas? Ora bem, pronto, aí aconteceu um bocadinho isso, que é, ou seja, esta minha orientação e interesse para a vertente da gestão e do marketing trouxe também, nessa fase em que concluí estudos, o arranque, na altura com a FMH, a Faculdade de Nutricidade Humana, aqui embaixo em Lisboa, no Porto, com a Faculdade de Desporto, e com a Universidade, neste caso agora a Universidade da Maia, o antigo ISMAI, começam de facto a disputar os primeiros programas de capacitação, neste caso mestrados ou licenciaturas, de gestão das organizações desportivas. E, portanto, na altura, esse meu foco de interesse em marketing levou a que, de facto, não fôssemos assim tantos e eu, de alguma forma, tivesse recebido na altura o convite na altura para, juntamente com uma pessoa, uma figura, digamos assim, importante na cena futebolística nacional, o Fernando Gomes, que foi durante muito tempo o presidente neste caso julgo que, confesso aqui neste momento, mas julgo que é ainda atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o Dr. Fernando Gomes, e na altura ia com ele portanto íamos ser os dois professores de uma mesma unidade curricular. E, portanto, começou aqui uma aposta que, na altura, de estar mais ligado a esta área da gestão. Portanto, trabalhava aqui questões de gestão e de marketing. Na altura, estamos a falar aqui 2000, já chegado a 2000, sou convidado aqui pelo Instituto do Desporto de Portugal, na altura, para a criação do primeiro programa de formação nacional de dirigentes desportivos, que me levou a fazer um périplo pelo país inteiro. Andei em turnê, literalmente, onde íamos a muitos municípios formar clubes. E, na altura, o meu módulo era o módulo de comunicar o clube desportivo. E ainda hoje recordo com alguma nostalgia falar de coisas como os primeiros blogs. O vosso clube pode ter um blog. Estão a ver? Toda a surpresa. Ou seja, ali começou a haver esse despertar daquilo que a comunicação pela via digital poderia oferecer
aos clubes, as dinâmicas de estamos a substituir o placar que está no clube desportivo por um placar na rede ou no site ou no blog, portanto, nas mais variadas competências aqui. Portanto, ainda hoje, quando às vezes recordo com carinho pegar nesses suportes de comunicação que usava, os PowerPoints da época, e olhar e ver componentes engraçadas daquele tempo, do que era o comunicar pela via digital. E aquilo até estava lá um módulozito de, estão a ver agora já aqui uma... eu não sei se, obviamente todas estas experiências, trabalhei com várias federações desportivas de modalidade, trabalhei depois na altura também com alguns municípios mais a norte que estavam a procurar desenvolver planos estratégicos de desenvolvimento desportivo, e portanto sempre nesta vertente também como é que atraímos novas pessoas para a prática. O nosso país agora melhor, mas à época, década de 90, era dos países com as mais baixas expressões de prática desportiva regular, as pessoas não eram mais sedentários do que em termos europeus éramos. E, portanto, houve ali esse fascínio, mas estás a ver, não tanto numa perspectiva de ser eu o instrutor, o treinador, mas sim alguém que no fundo criava condições para... Mas esse gosto por partilhar, ensinar, sim, dar conhecimento... Era uma coisa que já fazia parte de ti também. Quer dizer, era inata, não é? Que depois até hoje, não é? Contexto. E, obviamente que ajudou aqui ao contexto. Eu tenho ali esse momento eureka quando... Portanto, eu, no contexto da Universidade da Maia, tive a possibilidade maravilhosa, durante vários anos, de fazer aquilo que eu chamava turismo científico. E, portanto, eu conheci muitos países europeus, muito pela via portanto, em contextos da altura do programa Erasmus. Os alunos têm a possibilidade da mobilidade, os professores têm mobilidade docente para poderem... E, portanto, eu visitei imensos. E foi dentro dessas viagens também, onde partilhávamos conhecimentos sobre a realidade esportiva, sobre portuguesa, nacional, não é? Portanto, era a curiosidade, quando ia à França, à Itália, à Grécia e afins, de começar a sentir esse fervilhar desse movimento digital que começava a surgir. Recordo-me perfeitamente, 2006, os franceses, estive a dar aulas na Universidade de Paris, os franceses, na altura, estavam excitadíssimos com o Facebook. Portanto, que estava a despertar naquele instante ali em Paris e, portanto, toda a gente estava imersa. Claro que, como esponjinha que sou, a coisa começou claramente ali a sentir-se... Pronto, e comecei a sentir esse movimento crescente de importância digital. E, mais uma vez, aqui um momento mais encurtado aqui, tenho quase um momento aqui vai fazer agora anos, não é? Talvez aqui, não sei, já uns anos largos, que tive aquele momento de, será que esta área do digital vai... tive ali aquele momento de eureka, e na altura, recordo perfeitamente ter chegado à minha mulher no jantar, Ana, claramente que vou fazer all-in e vou começar a explorar muito mais este ambiente digital. Claro. Foi aí que tu percebeste que, eventualmente, a tua carreira... Sim. Iria passar por iria ser empresário, ou seja, por criares o teu próprio posto de trabalho, e não fazeres a eu aí acho que só carreira. Foi mais tarde, e foi mais tarde. Portanto, eu basicamente o que comecei foi, obviamente, numa fase onde tinha, de alguma forma, alguma estabilidade naquilo que era a minha atividade, e comecei, dentro daquilo que eram as atividades complementares de aprendizagem, a dizer, ok, não, eu tenho que beber, no fundo, tudo isto que parece de repente a fervilhar e comecei a sentir, no fundo, todos estes diferentes meios. Depois, na altura, também entendi que esses meios eram favoráveis aos meus jovens estudantes que estavam em fim de licenciatura. Dizer-lhes, caríssimos, há um mundo digital à vossa espera, há de facto aqui um mar de oportunidades incrível, e de alguma forma essa vontade de partilha também daquilo que eram vivências que já tinha a oportunidade. Aliás, tanto que algumas das atividades que fiz internacionalmente em termos académicos vieram muito na altura logo do LinkedIn. Quer dizer, foi no LinkedIn que procurei o coordenador do mestrado, por exemplo, da Universidade de Paris, 11, em Orsay, e que me convidou para ir. Foi o professor, fui a Estrasburgo exatamente pelos contactos que fiz por ali. Portanto, acabei por ganhar uma rede inicial para aquela vertente. E, portanto, acabei por, nessa perspectiva, nessa curva, sem realizar, será que um dia vou por aí? Na altura disse, ok, one step, um passo de cada vez. E, portanto, o caminho foi da apropriação inicial, e depois, claro, como estavas a dizer, de partilha. E de partilha no sentido de dizer assim, ok, será que estas aprendizagens que estou a ter também serão benéficas para outros? Sem conscientemente, juro-te, sem achar que aquilo iria trazer efetivamente o meu estilo de vida para o futuro. Eu acho que começo a realizar isso quando, enfim,
esta minha dupla personalidade começa a ser demasiado evidente. Quer dizer, eu às vezes dizia na brincadeira, portanto, durante o dia era professor, enfim, sou autor, vivia o mundo académico e tudo mais. Ao final da tarde vestia uma pele de ninja digital. Não é? Portanto, comecei na altura também por via dessa componente, também a ser, enfim, a receber aqui os primeiros desafios. Recordo-me na altura que, pronto, lá está, essa ligação às pessoas. Oh, Pedro, não achas que era interessante fazer aqui algumas sessões? Aqui na Associação Nacional de Jovens Empresários, temos aqui um conjunto de empresários sedentos deste conhecimento digital. O que é que te parece que se calhar... Bem, ora bem, não esperava, mas olha, aceito o desafio com agrado, gosto de desafios. Pá, quando dás por ela, fazes 18 edições de um programa que esgotava sempre que eles lançavam, portanto, todos os meses tínhamos uma série de pessoas, e depois ali, a parte engraçada também foi, na altura chamávamos ao programa o Empresário 2.0. Portanto, dávamos competências básicas de, olha, tem o seu negócio, e agora? Como é que o meio digital pode lhe ajudar? E a vantagem, acho eu, que de alguma forma fui reunindo aqui, eu não tinha uma coluna tecnológica, portanto, eu não era tecnológico, eu não era informático, eu não era... E, portanto, à luz da minha experiência, que já partilhaste, o Pedro Queiramês foi, ok, como é que eu posso explicar isto de forma mais, portanto, mais inclusiva, mais... Às vezes até dizia em tom de brincadeira. A única palavra que eu vou dizer em inglês chama-se LinkedIn ou Facebook. Portanto, vou procurar não utilizar nenhuma terminologia que vocês não... E, portanto, as pessoas que às vezes se entravam lá amedrontadas, como quem, epá, estes indivíduos provavelmente vão falar de coisas que eu completamente... Então era desmontares ao básico e levares aquilo de uma forma mais acessível a todos, percebes? Essa história, essa vivência, pois, formativa, ok, daquele... Oh, Pedro, não vem aqui à minha empresa, gostávamos que... Epá, mas será que... Até que começas a sentir neste crescendo... Espera lá, será que de repente... Isso era se calhar uma oportunidade, não é? Será que... Claro, depois na altura cheguei ali àquele momento, meio da ponte, queres continuar o caminho docente, que se calhar não terá um grande desafio, ou terá... Ou que é, mas estável, ou que se calhar queres enverdar. E, portanto, o meu momento eureka, não é? Acaba por ser aí onde... Pronto, e em 2013 eu digo, ok... Na altura foi preciso preparar a família. O que é isso do LinkedIn, Pedro? Mas como é que tu vais trabalhar numa coisa? Tu não tens formação sobre isso, quer dizer, estás a ir para um território tão... Pedro, portanto, na altura a minha esposa também tinha saído da escola de onde estava, tínhamos 2 filhotas. Há aqui muitos desafios. Pronto, na altura, quer dizer, aquelas, não sei, aquelas... Não me sinto, hoje às vezes digo, não me sinto um empreendedor, como é que eu tenho de explicar? Sinto-me um empreendedor moderado, portanto, não digo com escolhas certeiras, não sou tipo roleta russa, não, quer dizer, mas na altura entendi que o caminho dava-me indícios que, sem saber o que é que... Oh Pedro, tens clientes daqui a 3 meses? Não. Mas, caramba, mas os clientes foram sempre aparecendo, e eu às vezes dizia, olha, até agora... Esta atividade paralela que tenho foi tendo sempre atividades. Uma escola, entidade aqui, empresa ali. Portanto, algo me diz que se eu entrar agora numa vertente mais empresarial, que as coisas vão continuar. Longe de saber o que é que... Pronto, e na altura fiz essa despedida. Antes de irmos aí ao tema do professor do LinkedIn. Pendurei as sapatilhas. Exato, penduraste já. Antes de irmos ao tema do LinkedIn, que é de facto o tema, gostava de te perguntar 2 coisas, que é... Estavas a falar do teu momento eureka, onde chegaste a meio da ponte e tiveste que pensar, e agora? Ando para trás ou ando para a frente? Hoje em dia, quando olhas para trás, dirias ou acreditas, dirias ao Pedro da altura, ou acreditas que o Pedro de hoje, lá atrás, faria alguma coisa diferente? Olha, perguntam-me sempre muito isso. Continuarias a fazer o curso de Educação Física? Eu acho que sim. Sabes que, não sei, digo eu, se eu tivesse feito outros programas, provavelmente não teria sido seduzido ou não teria sido impactado pelas coisas que este percurso me impactou. Portanto, é difícil dizê-lo, não, deveria ter feito um programa mais ligado à informática, não olho para trás e não... Sei que ao mudar componentes do passado, obviamente afetariam seguramente as atividades do futuro e, portanto, acredito que se calhar essas que aparentemente poderiam ser coisas mais estruturadas, mais orientadas. Sabes que dentro desta área do digital também tenho tido oportunidade, e LinkedIn em particular, de conhecer hoje, de facto, profissionais que têm percursos completamente em Z.
cada vez menos profissionais, como se dizem alguns, em poste, não é? Aqueles que ele já mexia com números desde do berço, não é? Portanto, hoje vês pessoas com experiências e vivências académicas e profissionais tão distintas e variadas. Pronto, e as empresas, se calhar, na atualidade também vão, algumas delas, valorizando também este talento que colhe vivências de... Portanto, eu diria ao meu Pedro da altura que, se calhar, olha, o caminho, não sei se olho para trás e veria outras abordagens, não sei. Claro que algumas, se calhar, olha, mas depois também penso, ok, algumas delas poderia ter chegado demasiado prematuramente, não é? A clientes que ainda não estavam em muitas coisas iniciais. Como deves calcular, eu falo de LinkedIn desde 2008. Muitas das empresas, eu entrei nas empresas com níveis de, como eu costumo dizer, de literacia digital do zero, não é? Empresas que tiveram, ao longo destes últimos anos, uma mudança, uma transformação atitudinal, de tudo, não é? Esta transformação digital, digamos, um palavrão assim muito alargado, mas pronto, dentro desta componente, uma mentalidade transformada, e portanto acompanhei muita dessa realidade. E, portanto, não foi fácil em alguns casos, portanto, ou seja, às vezes um chegares demasiado cedo, poderias correr riscos das pessoas, obviamente, acharem, e em muitos casos tive esses desafios, não é? Porque as pessoas às vezes tinhas que ir buscar, tentativa de ir buscar elementos que tentares fazer às vezes aqui uma transferibilidade de alguns, mas isto vai mesmo vingar? Será que isto não é uma moda passageira, isto do digital? Será isto certamente não vai ter assim grande futuro. Pronto, ias tendo aqui, não é? Como em tudo, vais tendo pessoas mais céticas, vais tendo pessoas mais, pronto, algumas conscientes do que aí vem, não é? Opa, e eu agora, nesta fase em que nós nos encontramos, a fazer este programa, claramente que o mundo digital está hiperacelerado. As transformações sentem-se de uma forma mais rápida, as adoções hoje até do ponto de vista digital são mais aceleradas. Nós estamos à data de gravação deste episódio, estamos aqui a vivenciar o aparecimento de uma nova rede profissional, uma nova rede social que teve aqui um incrível, impressionante número de 100 milhões de utilizadores em 5 dias, não é? Portanto, quer dizer, algo que não era sequer concebível, não é? A curva de adoção mais lenta. Hoje as coisas estão mais... Então, as pessoas estão mais despertas. Que era essa a minha pergunta, que é, tu desde então não deixaste de formar, de lecionar, sim, de acabei por manter o meu ADN. Tens acabei mantido sempre. Como é que tens sentido também a evolução do ser humano enquanto aluno? Chegam-te mais preparados? São mais exigentes do ponto de vista de conteúdo? Como é que tu sentes essa diferença? Porque antigamente chegava-te muito ceticismo de o que é isto? Sim. Agora as pessoas chegam muito ávidas. Quase como quem, mas vou-me lavar aqui o cérebro de alguma forma. Sim, pronto, obviamente que lá está, tínhamos públicos mais esponjinha, ou públicos que se notavam com uma predisposição, ok, percebo que, olha, vou hoje a uma sessão futurista, vou falar sobre uma rede profissional. Às vezes tínhamos assim alguns fenómenos destes. Tive dentro dessas experiências, e nos últimos anos, não sei, se calhar 4, 5 mil pessoas por ano, eu diria, se calhar alguns anos até com maior número, pronto, e isso de alguma forma dá-nos ainda hoje de manhã dizia isso também, uma alegria imensa, porque todos os dias ligas-te com pessoas diferentes, falas com pessoas diferentes, com crenças diferentes, com motivações diferentes. Eu não consigo, digamos, catalogar e cunhar que o público de 2009... Claro que o público de 2009, quando isto começou, um público, em alguns casos, pelas responsabilidades que assumia na organização, pelo aquilo que ele já sentia, ok, isto são habilidades digitais fundamentais para o exercício da minha atividade. Pronto, e tinhas outros mais. Eu não consigo, é difícil. Hoje eu acho, pronto, por outro lado, que também nós, enquanto formadores, enquanto educadores aqui, temos claramente pela frente um tremendo desafio, seja nos dispositivos, seja na forma como entregamos como criamos estas experiências formativas, não é? Portanto, hoje, de facto, o utilizador, eu às vezes digo também, tem tudo tão perto e tão longe ao mesmo tempo, não é? Portanto, há aqui, de facto, um manancial hoje de informação que não existia há uns anos atrás. Eu, de certa forma, aqui dentro destes contextos LinkedIn, fui sempre um self-taught, não é? Portanto, um modelo muito de autoaprendizagem, que aliás, nem boa verdade, vemos cada vez mais utilizadores, nos mais variados contextos. Estávamos a falar há pouco da parte esportiva, o queniano, quer dizer, como é que um queniano, há uns anos atrás, é campeão olímpico de uma modalidade técnica. Mas tu, no contexto em que vives, não tens...
O meu professor foi o YouTube. Foi aqui que eu aprendi, não é? Como é que aprendeste a cantar? Foi o YouTube. Como é que aprendeste? Portanto, hoje os modelos estão um bocadinho mais disruptivos, tornando aqui, de facto, um contexto muito desafiador para todos. E para mim, enquanto neste papel de formador, pronto, obviamente tenho que estar sensível a perceber que o público terá, obviamente, aqui uma maior demanda para nós, pronto, e nós temos que nos adaptar, temos que nos adaptar um bocadinho a esse registro. É como dizia, difícil de cunhar é obviamente portanto, um formando que sente que não pode parar de ter estes inputs. Uns certamente consomem mais esta componente, outros consomem menos, uns consomem mais pelas vias formais académicas, outros hoje reconhecem nos ambientes informais um feed do LinkedIn, um feed do Twitter, um vídeo do YouTube, portanto, um Reels no Instagram, como formas de aprendizagem. Portanto, hoje a aprendizagem está muito diluída, um podcast, não é? Um podcast. Portanto, hoje, provavelmente, as aprendizagens que decorrem destes vários modelos podem claramente suplantar outros modelos mais formais, mais institucionais, não é? Mais académicos. Hoje, como o senhor professor do LinkedIn, não é? É uma ferramenta que veio para vingar. Tu, na altura, dizias que também estava em ebulição muito o tema do Facebook, mas tu consideraste que, de facto, o LinkedIn deveria ser mais a tua aposta? Na altura, muito pela vertente inicial minha, não é? E, obviamente, que depois, na altura, pronto, sentindo aqui, não sei se foi o sentir de, ok, será que eu posso explicar isto que eu estou a fazer também? Será que outros também podem vivenciar isso? E depois, na altura, ok, como é que eu me torno professor de LinkedIn? Não é? Pronto, olha, a melhor forma que eu posso fazer é de ir mostrando aos outros o que é que esta ferramenta pode permitir que os outros... E, portanto, entrei e fui numa jornada muito de exploração, de teste, de ensaio, de erro e de partilha. Pronto. De alguma forma, aliás, eu às vezes ainda digo muitas das vezes, eu hoje... certamente aqui, se calhar, 1 a cada 100 publicações, eu faço uma venda específica de algum produto. Portanto, hoje o que vendo maioritariamente é conhecimento, não é? Portanto, é que distribuo e procuro levar. E, portanto, foi um bocadinho nessa missão e depois, ainda por cima, percebendo que aqui poderia ter digamos, um megafone para poder falar para uma audiência muito grande, não é? Na altura, primeiras decisões, mas vou-me posicionar em português ou em inglês, foi o primeiro desafio inicial. Ok, vou entrar, pensei, inglês me parece já não é que seja uma área nicho, não é? Ok, vou entrar na vertente portuguesa e, portanto, aí, quer no mercado nacional, quer no mercado brasileiro, pronto, as coisas, e, portanto, em 2012 fui a primeira vez ao Brasil. Portanto, através do LinkedIn, houve uma entidade que me contactou e eu fui lá para uma turnê de 15 dias, parecia o cara que vinha da Europa a falar para eles, não? Foi giro, foi uma experiência muito... Pronto, e de alguma forma fui percebendo que quanto mais valor aportava às pessoas, mais elas reviam, quer na rede potencial, quer em mim também conhecimento e competências e portanto acabei por conseguir ir vingando um bocado esse papel e portanto foram e têm sido experiências maravilhosas. Pronto. Mas que conhecimento tem sido esse? Ou seja, nesta ferramenta... Hoje as pessoas que vão à procura de saber mais, querem saber mais de quê dentro desta ferramenta? Eu diria porque é uma rede profissional, mas também uma autopromoção bestial e com o tema, com o valor acrescentado do networking que pode proporcionar. Sim. É isto que vamos à procura? Olha, a maioria das pessoas que sinto a procurar informações sobre LinkedIn, embora estejamos já numa fase, o LinkedIn comemorou este ano 20 anos, portanto foi 5 de maio de 2003, chegada ao LinkedIn, portanto já estão todos a dizer, sim, no seu perfil consegue saber exatamente qual a data que o levou lá, que o trouxe por cá. Mas estava eu a dizer que, naturalmente, e em 2003 a história desta rede foi uma história inicialmente muito marcada com as questões da empregabilidade, e durante muito tempo a rede teve esse estigma. Não, eu não vou usar, não vale o meu empregador entender que eu estou numa ação de... durante muito tempo também, e se calhar em algumas franjas e algumas indústrias essa mentalidade ainda está muito enraizada de que, a empresa é empresa, você não tem identidade, portanto, a empresa é o rosto que representa a organização, as pessoas estão escondidas. Eu recordo-me de algumas palestras, de algumas perguntas, Pedro, como é que eu posso ocultar os meus colaboradores no LinkedIn? Será que eu os posso proibir de usar este tipo de recursos? Pronto.
obviamente que muita água passou por baixo disto e, portanto, as pessoas ganharam outra educação sobre esta matéria, um aculturamento maior sobre isto, mas as pessoas, pronto, muitas delas ainda lhes é disputada inicialmente uma motivação de como é que eu posso usar isto para procurar um novo desafio profissional. Portanto, nós temos na atualidade um número alargado de utilizadores que têm essa motivação, aqui pelo LinkedIn. Eu fiquei surpreendido no outro dia por verificar que há 480 mil portugueses ou pessoas a residir em Portugal que têm a opção do LinkedIn que está oculta e só visível para membros premium, para utilizadores de conta premium do Recruiter, de que há cerca de 480 mil portugueses com a chancela a dizer que estão, não é com a chancela, com a funcionalidade de dizerem que estão disponíveis para novas oportunidades. Portanto, 480 mil no universo de 4 milhões e meio de portugueses, que é um número, eu diria, bastante significativo. E portanto, as pessoas, muitas delas com essa motivação, não é? Outras delas também com uma motivação, quer do ponto de vista técnico, da utilização da ferramenta, quer do ponto de vista estratégico, como há pouco falavas aqui. Não é? Portanto, hoje, se há alguns que se prendem muito com a componente técnica, como é que eu clico aqui, o que é que eu posso fazer aqui, outros olham para a componente estratégica, que às vezes até se sobrepõe um bocadinho ok, eu também sei muito bem como é que é de mexer, mas sei muito bem o que é que devo falar com o meu interlocutor, o que é que lhe devo, como me devo dirigir a ele, como é que devo criar uma estratégia de proximidade, seja ele para fins comerciais, seja para outros fins. Portanto, eu diria que vejo as pessoas com estas duas motivações. Não é? Pronto, ali, em baixo, aquela tal motivação da empregabilidade, ok, eu os quero... Pronto, felizmente que ao longo dos anos, aqui em Portugal pelo menos, julgo que acompanhou também a outra realidade internacional, as empresas foram percebendo a importância do LinkedIn desse ponto de vista também, perceberam, pronto, tivemos aqui o que vamos tendo aqui, às vezes esta crise de talento, esta escassez, e portanto as empresas também perceberam que as tónicas do employer branding eram importantes também, de reforço deste ativo, e portanto necessitavam também que esse ativo fosse visível, estivesse. E, portanto, neste momento sinto que as empresas assumem, ou melhor, sentem cada vez com mais naturalidade a ascensão do personal brand, da personal brand do colaborador, não lhe retirando, quer dizer, hoje pelo facto de eu estar a criar um podcast, ou por facto de eu estar a fazer isto em momento algum, está, digamos, a pôr em causa, digamos, a organização. Não é? Claro. É óbvio que isto, em muitas organizações, em muitas indústrias, foi, algumas ainda é, um desafio, não é? O meu chefe não gosta de se mostrar, o meu chefe não tem presença digital, não é? Ou eu às vezes digo, ele tem, pronto, não é gerida por ele, não é? Mas as pessoas falam sobre ele, não é? Mas pronto, eu diria que as pessoas foram tendo um bocadinho do contexto que te falei. Mas a verdade é que, apesar dessa evolução, eu li no outro dia numa entrevista tua que cerca de só 3% Sim. das pessoas é que fazem publicações, continuamos a ver profissionais sem LinkedIn, páginas bastante incompletas, páginas sem fotografia. Sim. Como é que, de alguma forma, podemos incentivar? Porque, na verdade, é conteúdo que é partilhado, que ajuda a pessoa que vai ao feed e que encontra, e não tem que ser só com uma exposição, como se fosse uma montra, mas é uma rede também, uma vez mais, profissional e de partilha de dar e receber. Como é que tu acreditas que se pode incentivar as pessoas para já a darem-lhe essa conotação que tem, bem da verdade, mas também a terem, como tem, por exemplo, com o Instagram, a querer ter a página atualizada, a fotografia colocada, a promover e a colocar conteúdo com alguma regularidade? Como é que tu achas que isto pode fazer acontecer? Pois, às vezes aqui na vertente profissional, às vezes fica um bocado aqui, até naquela circunstância, bom, pá, eu trabalho ali das 9 às 5, pronto, é o meu pensamento, pronto, cumpro as minhas obrigações e se calhar às vezes a preocupação com a forma como se posiciona em termos de mercado, às vezes acaba por ser secundarizada. Pronto, às vezes sinto um bocado isso. A minha preocupação maior é com a parte de socialização, com os amigos e família. A parte profissional às vezes um bocadinho... Eu tenho tido, ao longo destes anos, muitos profissionais. Hoje estava a ligar há um bocado com a minha colaboradora e ela dizia-me, Pedro, ligam-nos para cá uma pessoa a dizer, começamos a falar, ela diz que não tinha LinkedIn, que durante toda a sua carreira, já com mais de 10 anos de experiência, tinha negligenciado e menosprezado muito do seu rosto profissional. Portanto, ela até acabou por confidenciar um misto de a empresa e ela. Portanto, pronto, era mais uma na engrenagem. Portanto, a empresa também não potenciava isso e eu também não procurei ir atrás. A empresa convidava-me até a ir a alguns eventos. Olha, eu nem tenho cartões de visita de ninguém. Nem usava, não achava interessante. As pessoas entregavam aquilo e eu estava fora.
Portanto, a pessoa assumiu claramente um desinteresse, mas hoje senti que, lá está, se eu pudesse voltar atrás, eu teria sido de facto mais capitalizadora de contactos, que hoje vejo um ativo tão fundamental no exercício da minha atividade, ou daquilo que eu quero, daquilo que eu faço e daquilo que eu quero fazer. E, portanto, em alguns dos casos, muitas das pessoas, pronto, de alguma forma não investiram tanto, e pronto, ou, lá está, nos momentos, e para algumas até dizem, Pedro, foi tão importante aquela empresa ter-se desligado de mim, obrigou-me a ter uma outra postura face ao contexto profissional, obrigou-me a ter tido um... Pronto, e em alguns dos casos eu sinto que as pessoas, pronto, terem aqui também, isso não é um fator que eu acho negativo, muito pelo contrário, claro, muito positivo. Obviamente estamos nós a defender isso já há vários anos, mas pronto, os profissionais neste particular vão, de certa forma, em alguns deles, pronto, há natural ceticismo, não acredito que isso me vá trazer oportunidades, ou é óbvio que vamos partilhando muitas das vezes experiências de sucesso, casos de sucesso, que todos os dias acontecem neste ambiente digital, e portanto no contexto do profissional entendo que obviamente que esta presença que eu reforço muitas das vezes nas entrevistas, hoje 20 anos depois não se discute a importância na atualidade de estarmos no LinkedIn, discute sim a forma como devemos, portanto, ter este posicionamento. Não é? Portanto, e aqui o convidar a estes utilizadores a de facto olharem para a rede com alguma pertinência, não só nos contextos que muitas das vezes mais os chamam, ok, estou em transição de carreira, mas sim, pronto, digamos assim, num esforço por manter aqui a sua identidade profissional atualizada, e como estavas a dizer aqui, o LinkedIn agora já não tem essa métrica, mas durante algum tempo teve, mais de 50% dos profissionais tinham perfis incompletos, portanto, perfis descuidados. Ainda hoje a pessoa que esteve na cerimónia de abertura de um dos eventos que estive, tinha o perfil desatualizado, portanto não estava à sua função atual, não estava... E às vezes os profissionais ou argumentam um pouco de pois eu não tive tido tempo. Bom, a verdade é que esta é uma informação que está 24 horas visível, não é? Portanto, o teu perfil, o meu perfil, os nossos perfis estão expostos aqui, portanto, hoje é cada vez menos aceitável, quer dizer, conseguirmos, eu não cuidei muito da minha presença digital, não tenho tempo, ou não sou capaz, ou não faltam os meios e recursos para isso. Sensibilizar esta comunidade é um bocadinho o que eu tenho feito ao longo destes anos. Portanto, são centenas de milhares de horas neste momento, eu diria, não sei se centenas de milhares, mas se calhar eu nos últimos anos tenho feito normalmente aqui contagens. O ano passado, mais ou menos, para ficarmos assim em números mais ou menos redondos, dei mais de 2.500 horas de atividades. É insano, sejam em formatos, em modelos diferentes, não é? Muito nesta perspectiva de trazer as pessoas e fazê-las acreditar que, de alguma forma, não em resultados fáceis, não é esse o caminho, quer dizer, é um caminho de, haver aqui uma preocupação com esta identidade digital e com os cuidados com que nos apresentamos neste meio, e que depois, cuidados esses que depois, para além da informação que ali dispomos, nós, também informação, e do qual não devemos hoje ocultar, portanto lá está, eu não criei nenhum modelo mais a dizer assim, não, vou ocultar a minha formação de base, não, as coisas são como são o percurso que de alguma forma fiz, e estava eu a dizer, depois esse contexto de participação, o contexto até de agregação, ou de ir desenvolvendo uma rede de contactos relevante, são componentes que, pronto, alguns sentem como algo natural, porque, enfim, sentem eles até por decorrente da atividade que estão, mas outros que, lá está, muitas vezes por não terem uma função de contacto com o público, acabam por, mais uma vez, desvalorizar esse ativo que eu acho absolutamente fundamental. E tu vais também muitas vezes fazendo inquéritos que te dão imensa informação da forma como as pessoas utilizam efetivamente a ferramenta. E eu vejo quase sempre, respondo muito também porque gosto de ver os resultados. Que é e muitas vezes tens a resposta de nem sequer sabia que isso podia fazer. Sim. E aliás, em muitos dos casos, é muito comum às vezes, e eu acabo por, em muitos dos casos, ir trazendo conteúdo sempre. Portanto, no fundo, o meu feed vai espelhando sempre muito daquilo que eu leio, aquilo que eu procuro de alguma forma ajudar o utilizador nesta conquista deste espaço aqui. Evidentemente que temos uma comunidade silenciosa gigante, estavas a dizer ali os 3%, a comunidade é muito silenciosa, muita dela observadora,
mas pouco participativa, pouco envolvida. Às vezes digo sempre, quando alguém normalmente aqui refuta aqui a ideia de que Pedro, o LinkedIn é hoje uma rede muito facebookiana quase, com um espelho de... Eu cá por lhes dizer, olha, neste momento estas plataformas vivem aqui ou procuram organizar e gerir o teu feed de notícias em função das tuas preferências e das tuas atividades. Se não tens atividade, se não reages, se não comentas, ficas um bocadinho refém daquilo que o algoritmo entender que te deve disponibilizar. E muitas das vezes não é o conteúdo que tu gostas, não é? Portanto, hoje, ao não firmar um interesse numa publicação, ok, gostei desta entrevista do podcast, estou a tentar demonstrar, além de estar a demonstrar à utilizadora, à criadora da própria publicação, estou também a demonstrar ao utilizador, ao próprio algoritmo, olha, este é o tipo de conteúdos que eu queria ver, um conteúdo mais educativo, mais informativo, que me ajude a evoluir na minha carreira, na minha atividade. Não é? E, portanto, tens uma comunidade muito silenciosa, percebes? Portanto, eu, de alguma forma, vou procurando contrariar, às vezes, e demonstrar que, se calhar, a grande caixa de Pandora que se pode abrir nestes espaços deriva muito deste papel participativo e participação mais ativa do utilizador, mas pronto, sabemos que os utilizadores, temos aqui seguramente uma enorme comunidade de pessoas que estão aqui a assistir-nos hoje, mas que provavelmente grande parte dela não vai reagir, não vai se calhar deixar-te uma pequena nota, olha Silvia, adorei, Maria, adorei a tua publicação, olha, extraí muito valor desta publicação, olha, os teus conteúdos ao longo destes meses têm-me trazido Mesmo que pensem e que sintam isso. Sentem isso, pensam isso, mas não acham, e às vezes até digo, quer dizer, mais depressa sentem-se tranquilas para expor às vezes uma crítica, um comentário negativo, uma apreciação negativa de uma determinada situação ou problema, do que muitas das vezes premiaram, às vezes com aquela ideia, bom, se eu comentar a publicação deste podcast, vou estar a dar palco ao podcast à minha rede. Não vou fazer, vou deixar. Ou até muitas das vezes também alguns, não vou comentar isto, não vão achar que eu, ao comentar uma publicação de alguém dos recursos humanos, estarei a dar evidências de que estou a querer mudar de emprego. Enfim, há aqui às vezes uma nuvem carregada, imobilizadora, literalmente, percebes, das pessoas. Agora, pronto, eu acredito que de alguma forma esta comunidade de criadores de conteúdo é baixa e vai continuar a ser. Não acredito que seja... Pronto, nem todos terão esse papel de... Pronto, como estavas a dizer, um papel que eu senti com naturalidade, de querer entrar numa perspectiva mais de criação, de conteúdo, não é? Pronto, outros há que de facto não têm. E, portanto, eu hoje às vezes acabo também por dizer que o sucesso nesta plataforma não está só orientado às pessoas que publicam conteúdos. Não, essa é obviamente uma peça do puzzle, mas que pode obviamente não ser aquela que vai determinar o teu sucesso na rede. Até porque eu acho que na atualidade os motivos que te levam à rede são tão variados e podem variar ao longo do dia. Eu hoje fui de manhã ver uma determinada pessoa, fui ver um conteúdo específico. Hoje se calhar fui apenas ver esse conteúdo, não registrei-o para, se calhar num próximo dia, interpelar a pessoa. Hoje se calhar fui fazer ali um trabalho para identificar a pessoa-chave numa determinada organização. Portanto, os utilizadores... Hoje fui aprender com o que se está a fazer em algum setor. Portanto, ao longo do dia podes ter tantas motivações. Não é uma rede, claramente, que o utilizador hoje despenda muito tempo sobre ela. No entanto, este ano de 2023 há um claro ascendente de utilização. Houve uma chegada relativamente significativa de um grupo maior de criadores de conteúdo. O algoritmo agora trouxe também portanto, fim de primeiro semestre de 2023, trouxe mudanças de algoritmo, a dizer, senhores, senhoras, o conteúdo que vamos privilegiar, a partir de agora, será um conteúdo que traga, portanto, um conteúdo de valor, que traga valor acrescentado às pessoas, um conteúdo mais educativo, mais didático, e um conteúdo alinhado àquilo que são, digamos, o perfil e a experiência do utilizador. Ou seja, no teu caso em particular, um conteúdo que traga, obviamente, temáticas ligadas às áreas que compõem o ADN do teu perfil, conhecerão por parte do algoritmo maior relevância do que se tu agora quisesses falar de um tema que nada tem a ver contigo e que o LinkedIn diz, desculpa, não és autoridade suficiente para falares de um tema sobre o qual a tua experiência profissional do perfil não indicia essa matéria. Vamos ver se esta mudança venha a despontar uma qualidade maior de conteúdos. Portanto, é uma expectativa, não é? É uma expectativa que queremos aqui. Mas sim, é isso. No início da nossa conversa tu falavas na tua biblioteca alargada. É verdade.
E tu próprio tens já... Olha, tenho livros, vamos ver. 2009 criei o primeiro, foi uma edição de autor, na altura era eu chamo-lhe quase um folhetim. Pronto, um folhetim sobre o LinkedIn, que na altura entendi criar. 2013 aceito o convite da Lidl, uma empresa, uma editora portuguesa muito conceituada na área dos livros técnicos, e fizemos um segundo livro sobre LinkedIn. Depois passei ali um período, obviamente, que queria de afirmação, portanto, um trabalho diferente, de modelo diferente, não desse modelo propriamente. Faço depois, em 2022, novo livro, na altura o Vencer com LinkedIn, portanto já um terceiro livro. Na altura esse Vencer com LinkedIn levou uma roupagem também em inglês, e portanto também tem o livro Win with LinkedIn, portanto a versão inglesa do livro, e este ano lanço em janeiro o LinkedIn para empresas. Talvez em nível internacional, dos escassos livros só dedicados ao contexto corporativo. A maioria dos livros incidem muito pelo utilizador, portanto eu puxei. E, portanto, esse é o meu parque aqui literário, aqui a minha estante tem estes livros. E naturalmente na outra vida também tinha algum, só para dizer. E naturalmente que esses não podes deixar de recomendar. Mas que outras leituras é que para ti têm sido importantes ao longo da tua carreira, Pedro? Olha, a pergunta é engraçada porque eu este ano, 2023, decidi fazer um ano sabático de livros técnicos. E, portanto, vou no meu livro 45, na atualidade, portanto, este ano levo 45 livros lidos, de coisas que eu decidi este ano tentar fugir. Pronto. É natural que eu, esponjinha como fui, e sempre, enfim, quem me conhece sabe, quase sempre, quer dizer, não vou para lado algum. Sim, a minha pasta tem 3 livros, ou 2 livros que trouxe. Portanto, mesmo seja maiores ou menores estadias, os livros já andam sempre comigo. Até talvez o ano passado tive sempre um consumo constante e permanente de livros técnicos, não é? E livros, portanto, alguns deles de cariz inspiracional, outros mais técnicos aqui sobre as mais variadas áreas, mas este ano decidi fazer um ano sabático e, portanto, tenho estado a ler coisas que, portanto, tenho estado a conhecer alguma da literatura nacional, com grandes autores nacionais, o João Tordo, a Dulce Cardoso, enfim, algumas figuras, o Walter Ugumem, tenho lido aqui algumas coisas um bocadinho alternativas, e também géneros literários completamente diferentes. Portanto, seja dos romances aos mangás do Japão, enfim, tenho andado aqui, portanto, livros, novelas gráficas, enfim, tenho andado. Por acaso, está agora para a segunda parte do ano, alguns livros mais ligados à poesia, portanto, e outros géneros aqui. Tenho também já lido aqui alguns contos. E, portanto, isto para dizer-vos que a perspectiva aqui foi tentar quase que ir buscar a inspiração, eventualmente, a contextos completamente diferentes do nosso dia-a-dia, não é? Quer dizer, obviamente que durante algum tempo fui muito, se calhar, contagiado por muitos livros de desenvolvimento pessoal, não é? Portanto, e de alguma forma fui-me rodeando de muitos livros, aliás, sejam eles nacionais ou internacionais, fui lendo sempre muitas coisas. Por exemplo, hoje em dia, um dos livros que de alguma forma, talvez um ligeiro aqui, parênteses de um livro que assimilei, mas pronto, no fundo já o tinha lido ano passado, este ano saiu agora recentemente em Portugal, pela Ideias de Ler, o livro Criar um Segundo Cérebro, do Tiago Forte, um americano, que tem um nome muito português, mas que ele é americano, famílias brasileiras, com um título muito sugestivo, Criar um Segundo Cérebro. E, portanto, esse é um livro que desafio a quem queira ver, no fundo, que dentro de uma nova realidade digital, te ajuda um bocadinho a perceber como é que tu lidas com tantos sites, quantos links, quantas informações que te passam todos os dias, multidispositivo, multi-sites, multi-redes, e portanto o Tiago traz aqui uma forma um bocadinho diferente de tu organizares a tua informação. Portanto, sabes que foi um tema que o ano passado me dediquei muito. A gestão, portanto, em inglês, o chavão é o Personal Knowledge Management, portanto, a gestão pessoal de conhecimento. E eu acho que é uma das áreas que neste momento mais sinto uma maior sensibilidade, porque claramente temos que ser capazes de gerir tudo isto, não é? E às vezes, Pedro, como é que consegues de memória ter, pronto, se calhar, para já ainda tenho uma memória bastante, e também alimento bastante, e também faço ginástica com a memória, mas estava-te a dizer, do ponto de vista das leituras, eu diria que, pronto, como tenho lido, pronto, eu digo este ano, mais literatura completamente alternativa, tá? Portanto, este ano, se calhar para quem, Pedro, dá-me aqui livros inspiradores, olha, só muito, muito virados a romances e outras componentes. Mas também posso sugerir dessas maneiras.
aqui. Pronto, embora tenha sido um ano, neste momento sou suspeito que é um ano marcadamente também nesta primeira fase do ano, li muita literatura japonesa. Pronto, olha, podia-me ter dado para pior, mas pronto, olha, a família achou que, mas pronto, já me conhecem. Livros técnicos, é como estava-te a dizer, vários livros inspiracionais, alguns, obviamente, histórias de vida de grandes empreendedores. Recordo-me assim, de repente, da biografia de um antigo CEO da Disney, que gostei bastante. Lembro-me também de ler agora mais recente, uma biografia, não pelas boas razões, mas também interessante, de ver o Million Dollar Loser, na altura o CEO da WeWork, uma empresa de escritórios de cowork e tudo mais. Portanto, a história de insucesso desse projeto, que também não deixa de ser a gente é habituado sempre a ler livros de cor-de-rosa com final feliz, não é? E aquele também num final menos feliz, mas que é importante também do ponto de vista da aprendizagem. Portanto, algumas dessas histórias estava-me a lembrar também do CEO da Salesforce, também com um livro também inspiracional. Portanto, alguns livros aqui, o Tony Scheid, infelizmente um grande empreendedor que faleceu, as histórias, enfim, dos Elon Musk da vida. Há, de facto, aqui uma literatura muito grande dentro desta linha biográfica, pronto, que no fundo apaixona também as pessoas e esses, obviamente, trazem muito estes percursos, nem sempre fáceis, pronto, que no fundo do qual eu também me revejo aqui, por ser aqui como eu chamo aqui, um empresário. Hoje não o one-man show, mas felizmente que hoje, lá está, se há 10 anos atrás imaginaria ter pessoas a trabalhar comigo, não é? Acabaste de falar no tema de percursos nem sempre fáceis, e a minha pergunta para nós terminarmos é esta: consegues identificar o momento talvez mais desafiador da tua carreira até então? Olha, foi exatamente essa, a passagem do trabalhar por conta de outrem para assumir um projeto meu, não é? E recordo perfeitamente desse momento, porque na altura é o momento que se inicia com a parte mais burocrática da formalização da empresa e tudo mais, e aquele primeiro momento, se me recordo, sentado portanto, eu acho que, se na memória não me atraiçoa, 16 de março de 2004. 9 da manhã, sentado no escritório, pela primeira vez no escritório, na altura um espaço, num ambiente num espaço de escritórios, na cidade onde estou. Sentei-me, a empresa, portanto, a papelada ali, o meu computador, e na altura foi, e agora? Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida, não é? Um misto de excitement, de excitação, de entusiasmo, mas do outro lado, meu Deus, onde é que eu estou? O que é que eu me fui meter, não é? Portanto, lá está, como digo, que sejam vozes interiores ou vozes exteriores vai ser incrível, vozes exteriores vai ser, e vozes interiores olha que houve tanta gente que foi ao charco, tanta gente que... Portanto, esse momento eureka, que estava-te a falar, ou não é eureka não, esse não é o eureka, é o momento em que tu dizes, sentes-te ali no momento, agora é contigo, não é? Agora é que... E eu recordo nessa altura, nessas primeiras semanas, deitava-me tarde, acordava super cedo, dormia pouco, porque, enfim, a preocupação e agora? Quer dizer, e agora sou eu que tenho que fazer acontecer, não é? Pegando aqui nas palavras de um grande amigo aqui, do André Leonardo, tenho que fazer acontecer, tenho que fazer. Isso foi claramente um momento em que, enfim, o desconforto pronto, tudo aquilo que tinha ouvido falar, de experiências de outros, agora estava a viola na primeira pessoa, não é? E, portanto, nunca chorei, nunca fiz o homem. Também gosto de chorar, mas quando é oportuno, mas naquele caso não, era ok, tentava, acordava super cedo, muito, às vezes dizia à família, olha, neste momento, e então já, obviamente que já havia aqui um histórico, portanto, eu, como digo, não parti do zero, portanto, este momento que eu partilhei, obviamente é um momento com a formalização e tudo, mas há, obviamente, aqui um histórico, como estava-te a dizer, já de 3 ou 4 anos, portanto, o Pedro Caramês não montou a empresa, ok, ninguém me conhece, não, já havia um histórico, não é? Mas pronto, foi um momento, eu diria... Foi o assumir também realidade, da nova realidade. Uma coisa é dizer, vamos fazer, outra coisa é fazer, não é? E é engraçado que ao longo dos anos também vejo muitos profissionais, e vou tendo muitas dessas experiências, às vezes nos programas formativos, de muita gente que a vida foi passando e não houve esse clique, não é? Porque, ainda não estão as condições perfeitas. Eu não tinha as condições perfeitas. E na altura me lembro a sentir quase, parece que é o sistema. Ok, a minha esposa está a acabar de ser
de sair daquele projeto onde estava, portanto ficou em situação de desemprego, sem perspectivas iniciais de novos projetos. Tenho 2 filhas em idade escolar, tenho um conjunto de compromissos. E a família a dizer: o que é que tu vais fazer? Eu tive que preparar os meus pais, não é? Portanto, pais, olha, eu vou... Meu Deus, mas Pedro, isto era um passatempo. O desconhecido, é o medo também do É o desconhecido. medo do desconhecido, não é? Claro que, pronto, eu procurei ser forte e dizer: não, está tudo controlado, mas quer dizer, não estava nada controlado, quer dizer, não sabias não é? Que pessoas é que ias conhecer. Mas pronto, na altura fiquei sempre de: epá, eu acredito que se conspirar em função daquilo, as coisas vão acontecer. E acho que, olha, não me tenho dado mal. E assim foi, não é? Sério, não me sinto hoje. Pronto, há muita gente que, claro, todos nós vamos tendo ambições de... hoje em dia, não defraudando aqui, não tenho expectativas de crescer. Ouve-se muito falar aqui do staying small, não é? Vou-me manter pequeno, quero manter-me pequeno, quero... Não tirando com isto ambições, mas, obviamente, umas ambições... ao longo destes, e nós, como tu sabes, passamos aqui um período de pandemia desafiador. Também eu senti esse desafio grande, ou seja, aqui uma estabilidade emocional que nunca me tinha vivido, portanto, e acabei por perceber que tinha que fazer aqui um claro aqui, digamos aqui, de gestão entre a vida pessoal e a vida profissional. Este último ano virei corredor, ok? E daqui a mais uns meses vão ouvir falar de mim porque vou fazer a maratona de Chicago. Muito bem. Portanto, estás a ver, foi num misto de trazer aqui vivências e experiências mais de cariz pessoal, complementá-las com, pronto, que se tornar aqui uma simbiose perfeita para, pronto, dar sorriso na cara e viver feliz aqui com as aventuras aqui. Pedro, obrigada também porque essa, de facto, a cara positiva, alegre, bem disposta, que quando vemos intervir o professor do LinkedIn, podemos olhar para ti e, de facto, retirar, observar. Obrigada também pelos anos que dedicas a ensinar aos outros, a partilhar o teu conhecimento e a fazer com que, de alguma forma, todos aqueles que somos, de facto, utilizadores diários de LinkedIn, possamos extrair o melhor proveito dessa ferramenta. Fico feliz, olha, eu sei que estás a falar em nome de muita gente. Fico feliz, obviamente. Sabes que às vezes esses feedbacks também são importantes porque nos dão, obviamente, aqui portanto, uma energia, às vezes, que 14 anos ou 15 anos depois, não é? No outro dia, Pedro, como é que consegues 14 anos depois continuar a falar das mesmas coisas ou tentar... porque acho que é o caminho, quer dizer, pronto, é óbvio que temos momentos às vezes menos entusiasmados, mas outros que às vezes aqui, uma pequena mensagem, às vezes um pequeno... Daí que eu muitas das vezes também vivendo um bocado disso, também às vezes faço o contrário, não é? Olha, Sílvia, fantástico, continua, vai, vamos dizer. Pronto, sentindo aqui que há uma espécie de uma camaradagem aqui a congeminar aqui a favor de todos. E acho que o bem dos outros é o nosso bem também, é a nossa realização, pronto, olha, um bocado isso. Mas olha, agradeço-te, obviamente, aqui o convite e as palavras. Obrigada, Pedro. Obrigada, até quinta-feira.